ser livre não é agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu posso escolher com o que eu quero trabalhar. Olá, aqui é o Rafael Yanti e hoje eu tenho o prazer de trazer para uma conversa aqui comigo o Fabrício Peruso. Tudo bom, Fabrício? Como é que tá? Tudo bom, Rafael? Fabrício, legal estar aqui. Fabrício, é um prazer estar aqui contigo. Eu te tenho como um dos meus mentores, tô até perdendo o jeito de falar aqui. Legal. Não precisa até. Pessoal, o Fabrício, ele é pai, investidor, empreendedor e especialista em consórcios imobiliários por acidente. E ele também é o autor do livro Amigo Rico, deixa eu mostrar aqui, Amigo Rico, e ele também foi fundador de diversos sites e blogs, como o Moeda Corrente, Investimentos em Imóveis, Consórcio, e ele vem escrevendo esses textos desde 2002, para ajudar e vem ajudando centenas de investidores a fazer excelentes investimentos e a construir patrimônio e também atingir liberdade financeira. Fabrício, de novo, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. E vamos começar explicando. Primeiro, minha primeira pergunta quem é o Fabrício Peruso hoje? Então, hoje eu sou pai praticamente em tempo integral. Não tanto porque eu trabalho, como eu tenho escritório em casa, na verdade, isso facilita a função de ser pai em tempo integral. Eu trabalho principalmente quando minha filha está no colégio. Nos outros momentos eu trabalho, brinco um pouquinho e faço uma outra coisinha em casa. Mas o Fabrício é um empreendedor que ajuda as pessoas a formar patrimônio. Isso é o que eu sou profissionalmente. Entendi. Formar patrimônio de longo prazo, ter uma tranquilidade financeira. Perfeito, perfeito. Tem uma frase que eu li em um dos seus artigos que diz assim: mais vale um bocado na mão com prazer do que 2 bocados com trabalho cansativo. Fala pra gente um pouco sobre essa frase. Então, eu tenho uma agenda onde eu escrevo, de tempos em tempos, eu escrevo alguma coisa sobre o período de vida. E aí, se tu vai ler lá, tu tem alguma coisa do tipo 2014. Está na hora de começar a fazer a Mega Combo crescer. Botar funcionários, pegar um escritório grande, aumentar a estrutura e transformar realmente numa empresa robusta. Passam uns 5, 6 meses... E eu tenho um outro texto nessa agenda dizendo como é bom a estrutura que eu tenho hoje de trabalhar em casa, de poder estar com a minha esposa, estar com a minha filha. Essa coisa de crescer por crescer, ela é uma necessidade mais externa, mais dos outros do que nossa. Sim. Tu cresce, sim, a minha empresa fatura 20 vezes mais. Sim, mas o custo dela também é 19 vezes maior. Ou seja, o que sobra para mim é muito mais trabalho, muito mais responsabilidade com todas as pessoas que estão envolvidas e mais ou menos a mesma coisa de recurso financeiro que entra. Sim. Em comparação com trabalhar em casa, sem estrutura pesada para manter e tendo um atendimento muito mais pessoal, para menos gente, mas muito mais pessoal, porque aí quem fala comigo, fala com o meu secretário, mas não uma estrutura impessoal. Show de bola. E esse estilo de vida que tu tem hoje, poderia dizer que ele foi possível porque tu já atingiu liberdade financeira? Sim. Eu estou escrevendo um livro agora chamado Tranquilidade Financeira. Eu devo terminar ele agora no próximo mês, no máximo em 2 meses. E um dos pontos centrais do livro é a ideia da escada da aposentadoria. Que é o seguinte, é bastante simples, mas ninguém costuma utilizar. As pessoas não costumam se dar conta disso, então eu quero tornar ela um pouco mais popular. Que é tu definir um padrão de vida básico, mas confortável. E o primeiro objetivo seria juntar patrimônio suficiente que te gere renda para este padrão de vida básico. Então, à medida que tu vai crescendo na profissão, recebendo promoção,
ganhando mais, tu não aumenta automaticamente a tua qualidade de vida. Tu não troca o teu carro popular por um carro mais potente, tu não troca o teu apartamento de um dormitório por um apartamento de 3. Tu continua naquele mesmo padrão de vida até que o teu patrimônio possa sustentar esse padrão de vida. No momento que tu atinge essa liberdade financeira, tu é livre. Sim. E ser livre não é agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu posso escolher com o que eu quero trabalhar. Mesmo que essa alguma coisa no início me pague menos, mas que me traga muito mais prazer e possa crescer de uma forma que outra situação que pagasse mais não tivesse esse potencial de crescimento, mas que eu não poderia abraçar se não fosse essa liberdade, porque as contas que tem que pagar do padrão de vida mais alto não permitiriam. Sim. Então é liberdade de escolha em primeiro lugar. Perfeito, perfeito. E vamos partir então para a estratégia que tu usou para poder fazer essa escada. Então, que estratégia que é? É uma estratégia nada convencional. Então, quando a gente ouve sobre liberdade financeira, alcançar um patrimônio, existe uma série de estratégias e a que tu usou não é muito convencional. É verdade. Como é que foi essa tua estratégia? Eu não acredito que exista um único caminho para se atingir a independência financeira. Cada pessoa tem suas características, suas preferências. Da mesma forma que tu adora imóveis e se entende bem nesse mercado, tem gente que não pode ver imóveis. E eu entendo os dois lados. Eu pessoalmente gosto muito de imóveis também, mas eu sei que tem gente que não gosta e eu sei por que não gosta. Eu vou ilustrar um pouquinho, antes de contar a minha história do investimento, eu vou ilustrar um pouquinho uma história que tu trouxeste, que tu tinha lido do meu passado, que é a minha experiência com Bolsa de Valores. Minha experiência de anos atrás com Bolsa de Valores, que é diferente da de hoje. Que época foi isso? Em 2001. 2001. Porque... Foi teu primeiro investimento. Na verdade foi antes, começou em 98, 97. Eu tinha algumas ações da CRT na época, por conta de um telefone que eu tinha que vinha com essas ações. Tá. Em vez de vender as ações e botar o dinheiro no bolso e trocar de carro, como a maioria dos meus amigos que tinha telefone na época fez, eu comprei mais ações da CRT. Tá. E comprei também Embratel e NET, que na época era Plim 4, o ticker das ações. Então, eu tinha CRT, Embratel e NET. E essas ações cresceram e valorizaram de forma significativa. Eu tinha alguma coisa do tipo, na época, R$3.000 investidos, que se transformaram em R$16.000. 15.800 para ser exato, em um período de 2, 3 anos. 2, 3 anos, foi um crescimento de 5 vezes. E, acertei nas ações, eu sou o cara da bolsa. Era o que eu achava. Sim. Em 2001, o raio dos aviões derrubaram as Torres Gêmeas e junto com isso mudou a nossa percepção de segurança no mundo. Logo antes tinha acontecido também a quebra, o estouro da bolha das .com nos Estados Unidos. Todo aquele problema do ano 2000, que estava todo mundo preocupado e acabou não dando grande coisa. Mas com a queda das Torres Gêmeas, a bolsa despencou. E muita coisa despencou bastante, mas as 3 ações que eu tinha, elas desapareceram do mapa. Os meus R$15.800 se transformaram em 700 em 3 dias. E eu fiquei tão chocado com o atentado que nem me lembrei que eu tinha ação, que eu tinha o quê. Fui me dar conta 3 dias depois que eu me lembrei, deixa eu ver como é que estão minhas coisas. E aí já não tinha mais nada. Como nada é nada, eu acabei deixando elas lá mesmo e 4, 5 anos depois elas recuperaram um pouquinho, mas tipo, eu perdi todo o ganho que eu tinha tido em vários anos. E ganhei muita experiência. Tá, e que lição pode trazer desse tombo aí
que tu teve nesse início de... Naquele momento a lição era, foge da bolsa. Que é diferente de hoje. Sim. Hoje eu tô na bolsa Você tá entrando na bolsa. Não, já entrei no final de 2015, quando começou a virar a história, ainda caiu um pouquinho depois que eu entrei e depois foi só para cima e eu acredito que ainda vá bastante. Sim. Mas isso é só chute, ninguém tem como prever o futuro. Verdade. Mas naquela época eu fiquei bastante ressabiado com a bolsa e disse, ok, eu vou continuar estudando bolsa de fora e vou fazer outra coisa. Entendi. E foi quando começou a minha história com os consórcios. Na verdade, eu fui fazer um curso de transações imobiliárias para estar por dentro. Eu não queria ser corretor. Eu queria saber como funciona o mercado imobiliário por dentro. Porque eu queria investir em imóveis ao longo tempo, no longo prazo. Então fui fazer o curso de transações imobiliárias e lá uma colega me ofereceu um consórcio, que ela era vendedora de consórcio. E era aquela venda meio forçada, de faz uma carta para me ajudar. Se eu vou ajudar alguém, eu vou ajudar a minha família, não um vendedor que vem aí pedir esmola. Mas eu naquela época gastava bastante em notebook, palm tops, eu sempre gostei desses brinquedinhos. E aí pensei, ok, em vez de gastar tanto nessas bobagens que depreciam muito rápido, deixam de ser úteis também muito rápido, porque a tecnologia avança de uma velocidade incrível, vou plantar o dinheiro num consórcio, porque é uma forma de realmente planejar a compra de um imóvel. Vai ser meu primeiro investimento imobiliário, eu vou comprar com esses consórcios que eu estou adquirindo. Sim. E não deu 6 meses de eu ter feito consórcio, uma das minhas cartas foi contemplada. Fez mais de um consórcio, então? Sim, eu fiz 2 cartas de 35 mil na época. Dava por volta de R$500 a prestação. E uma das minhas cartas foi contemplada. E eu vendi essa carta, eu tinha pago, sei lá, talvez R$1.500, alguma coisa assim, e vendi com R$900 de lucro. Eu praticamente quase dobrei o meu investimento em 6 meses. Opa, um rendimento desses não é comum. Vendi essa carta então com lucro, fiz uma nova carta e contemplei ela depois de uns 7, 8 meses no sorteio. A primeira eu tinha contemplado com um lance fixo, que era que fazia com que permitia que eu tivesse lucro, mas um lucro menor. A que eu fui contemplado no sorteio, a proporção de lucro foi bastante diferente. Era uma carta na época de 35 mil, que eu tinha pago por volta de 1.000 e poucos também, e que eu vendi ela por 6.500. Então, eu olhei aquele monte de dinheiro assim, seria o que, uns 12, 15 mil em valores de hoje. Eu olhei para aquilo, separei um pedaço, esse é meu lucro, esse eu vou reinvestir. Peguei o resto e eu e minha esposa fomos para Buenos Aires comemorar. Passamos uma semaninha ali tomando sorvete na Argentina e comendo. Show de bola. Então esse foi o teu começo com os consórcios. Esse foi o começo. E aí, como eu já mantinha o site Moeda Corrente, que era um site que eu tinha começado a escrever por um motivo bem simples. Eu estava lendo Pai Rico, Pai Pobre, eu estava na busca da minha independência financeira. E a melhor forma de fixar que eu conheço é ler, entender e tentar explicar. E eu tentava explicar as coisas, então escrevendo artigos, ou resumindo o que eu aprendia nos livros, ou fazendo resenha dos próprios livros para mais pessoas terem acesso às ideias deles e decidir se esse livro ou esse outro valeriam a pena para elas comprar. Eu escrevi então um artigo bastante extenso, explicando passo a passo o que eu estava fazendo para vender consórcio, não, para investir usando os consórcios como ferramenta. E as pessoas começaram a me escrever e querer saber como é que eu compro, de que administradora, que consórcio. E eu indicava essa vendedora que tinha me vendido o primeiro consórcio. Com o tempo, essa vendedora se tornou representante da Rodobens, me convidou para ser sócio.
uma história bonita virou uma história triste, porque eu levei um golpe aí nesse processo. E na mesma época eu estava indo morar em Caxias, porque a minha esposa, em Farroupilha, porque a minha esposa estava estudando em Caxias. E ali à distância eu continuava divulgando o consórcio pela internet, através dos meus artigos, não só esse, mas outros que eu comecei a escrever, enquanto ela fazia parte de contrato e documentação aqui. Na prática, eu trouxe todos os clientes para dentro de casa, mas como tinha o escritório, tinha a conta do escritório, o aluguel, tinha o aluguel do carro dela, que ela precisava do carro, na verdade não precisava para nada, porque ela não atendia cliente, ela ficava só no escritório. Eu descobri que o irmão dela, que era o contador, não estava pagando os impostos. Enfim, sobrou uma dívida, sobrou a empresa endividada, sobrou uma dívida que a empresa tinha feito no nome da empresa, mas que bloqueou a conta da minha outra empresa, que não tinha nada a ver isso, porque eu era sócio dos dois, o meu CPF estava envolvido. Eu acabei pagando todas as dívidas, saindo dessa empresa e não queria mais ouvir falar de consórcio, da venda de consórcio, por um bom tempo. Só que uma semana depois de ter resolvido essa pendenga toda e saído com prejuízo enorme, o gerente comercial da Rodobens me encontrou, porque eu estava resolvendo uma coisa das minhas cartas pessoais lá na filial, e perguntou, como é que vai a empresa? Tu não soube da história? Contei toda essa história do rolo, do roubo que me fizeram, do golpe que eu levei, e mas por que tu não abre uma representação tua, então? Não precisa ter sócio. Não tinha pensado nisso. Para alguém empreendedor, é difícil dizer isso, para alguém empreendedor, que eu tinha 2, 3 negócios diferentes, não ter me dado conta que eu podia ter ido lá e só dito, não sou mais sócio dessa, quero montar a nova, mas enfim, esse gerente comercial viu meu potencial para vendas, que era o que ele buscava, e abri minha empresa. Então em 2005 eu abri a Mega Combo. Sim, e a Mega Combo ajuda então na representação com a Rodobens na venda de consórcios. A Mega Combo então é uma representação do consórcio Rodobens. Eu trabalho com exclusividade com a Rodobens porque para esse tipo de investimento é a administradora que tem o produto mais adequado, com as características que tornam ele um investimento matematicamente atraente. Entendi. O que acontece com o consórcio? O consórcio, ele é uma ferramenta, o consórcio em si não é um investimento. O consórcio, ele é uma ferramenta que pode ser usada para formar patrimônio. Da forma tradicional, tu adquire uma carta de consórcio, vai pagando mês a mês, quando contempla, tu compra um imóvel e pode eventualmente alugar esse imóvel, deixar que o aluguel pague as prestações restantes, e tudo isso funciona bastante bem. O detalhe extra que eu faço é que, como o nosso mercado ele tem muitas restrições de crédito, é difícil conseguir crédito imobiliário, seja porque é muito caro pela taxa de juros, mesmo com a queda que a gente vem tendo, seja porque, por mais que as taxas caiam, não tem dinheiro para tanta necessidade do mercado. Então a Caixa agora está exigindo 50% de entrada para imóveis usados, pura e simplesmente porque eles não têm dinheiro para financiar todo mundo que quer comprar. É simples, né? A matemática é essa. Então o consórcio, por ser uma ferramenta que, quando contemplado, é muito barato o custo financeiro dele, ele permite que quem tem paciência adquira uma carta, vá pagando ela mensalmente e, quando contemplar, venda o seu crédito por um valor bastante maior do que ele pagou até então. Quem tem pressa e precisa do crédito imediato, paga pela paciência daquele que pagou até ser contemplado. Sim. O que compra tem o seu crédito imediato. O que vende tem o lucro pela sua paciência, pelo seu investimento mensal, pela paciência e regularidade do investimento.
A outra coisa é que as pessoas não costumam ter a disciplina de poupar com regularidade todo mês. O consórcio resolve isso, tendo o boleto chegando todo mês, ou o débito em conta chegando. É uma forma de obrigar a pessoa a pagar para si mesmo. Sim. Para aquelas pessoas que não têm a disciplina de fazer a poupança própria, investir em algum título público, alguma renda fixa. Isso aí. Só que mesmo para as que têm essa disciplina, o consórcio também é uma ferramenta melhor. Por quê? Porque ele tem uma curva assimétrica entre lucros e... não é perdas, mas entre lucros e ganhos menores. O potencial de perda. Exatamente. No consórcio, o menor lucro possível é pagar ao longo de todo o período e ser um dos últimos a ser contemplado. Por quê? Porque tu está pagando uma taxa de administração ao longo do tempo, então mesmo com as correções que tu vai ganhar, se tu calcular o quanto tu pagaste para o quanto tu recebe no final, tu recebe mais do que foi pago, por conta dessas correções ano a ano. Mas se tu calcular o valor que tu pagaste colocado numa renda fixa, a renda fixa, uma boa renda fixa, como salário Tesouro Selic, não um fundo que cobre uma taxa absurda de banco. Sim. Mas numa boa renda fixa, tu teria aqueles valores mensais rendendo mais do que o valor do crédito final. Só que, se tu leva em conta que essa situação pior do consórcio, ela só acontece para aquele percentual das pessoas que são as últimas a ser contempladas, em contrapartida, os primeiros a ser contemplados têm um lucro que pode ser de 50 vezes mais do que o valor investido. Sim. Então, se tu joga isso no tempo, em vez de fazer uma só carta, que tu só conta com a sorte, tu faz várias cartas ao longo do tempo, uma que tu contemple cedo compensa 7 ou 8 que tu contemple tarde. E aí entra a questão da escolha da administradora e do tipo de plano ideal para isso, porque devido às características de formação dos grupos, a média das contemplações não fica na metade do plano. Nesses que eu escolho e que eu indico para os meus clientes, a média das contemplações fica por volta de 1/3 do prazo do plano, que é o ponto de mais lucro que o consórcio proporciona. Então dá para ganhar alguma coisa entre 3 a 8 vezes mais com o consórcio do que investindo em renda fixa. Por que 3 a 8? Uma diferença tão brutal. 3, se for muito azarado e poucas cartas contemplarem cedo, e a mais contemplarem mais para o final. E 8, se tu tiver sorte, porque realmente tem um pouco do fator sorte envolvido. Perfeito. Só que o lucro ele vem pela matemática, pela estatística. O fator sorte é o que vai te trazer mais ou menos lucro em relação a essas possibilidades maiores. Show de bola. Bom, pessoal, a gente está aqui falando sobre consórcios e se você ainda não entendeu o que é consórcio, eu vou pedir para o Fabrício nos dar um exemplo aqui que eu achei muito interessante, que é o exemplo da bicicleta. De tu pegar 10 crianças que vão juntar dinheiro para comprar cada uma a sua bicicleta. Explica um pouquinho o consórcio desse ponto de vista. Então, o consórcio ele é um grupo de pessoas que se junta para que todos adquiram um determinado bem. Seja uma bicicleta, seja um imóvel, seja um carro. Então vamos supor 10 crianças, cada uma tem a sua mesada ali de R$50, e elas decidem que querem comprar uma bicicleta, que eu sei que custa por volta de R$500, porque a minha filha ganhou uma agora de Dia das Crianças. Então, a gente tem uma bicicleta de R$500, 10 crianças que ganham R$50, que vão colocar R$50 por mês para comprar uma bicicleta. Se essas crianças não fizerem alguma coisa, cada uma vai pegar R$50, botar no cofrinho, e daqui a 10 meses, todas elas ter uma bicicleta de R$500. Ou seja, são 10 crianças que vão levar 10 meses para todas ter uma bicicleta. E enquanto isso, nenhuma anda de bicicleta. Agora, se elas se juntam e todo mês elas botam R$50 num fundo comum delas, num cofrinho comum,
e cada mês elas compram uma bicicleta, elas podem pegar um dado, pegar um par ou ímpar, Fazer um sorteio. fazer um sorteio, botar papelzinho dentro de uma latinha, fazer um sorteio e decidir que esse mês essa criança ganhou uma bicicleta. Então, não custa nada mais para elas, mas em vez de todas elas terem uma bicicleta daqui a 10 meses, algumas têm a chance de ter uma bicicleta antes, sem prejuízo para nenhuma das outras. Ninguém perde nada. Elas só teriam daqui a 10 meses. Mesmo o mais azarado, que seja o último a ser sorteado, da outra forma só teria dali a 10 meses mesmo. Então, pelo menos, ele ajudou os amigos até antes. E mais do que isso, são amigos. Não é o caso do consórcio, onde os desconhecidos se juntam, mas se são amigos, ainda poderiam eles se emprestar a bicicleta e andar todo mundo, brincar junto. Então esse é o objetivo do consórcio, é isso, é proporcionar uma forma barata. No caso das crianças não tem custo, mas no caso do consórcio real, a gente tem uma administradora que cuida da organização desses grupos e que cobra uma taxa de administração para isso, mas ela é barata em comparação com qualquer outra forma de financiamento. Então o consórcio permite que um grupo de pessoas planeje a compra de um bem, onde alguns vão acabar de conseguir adquirir antes, outros depois, de uma maneira barata, sem pagar juros. Perfeito. Uma outra coisa, Fabrício, que eu queria conversar contigo aqui na nossa entrevista são os cuidados e os riscos que tem em relação aos consórcios. Então eu sei que existem muitos golpes que acontecem usando as cartas de crédito em volta disso. Então eu queria trazer aqui alguns riscos que podem acontecer e como que o nosso telespectador aqui pode evitar um pouco desses riscos. Então, nos últimos anos, ficou bastante conhecido o fato do consórcio ser uma forma de adquirir imóveis mais barata do que o financiamento e que exige uma entrada também menor em muitos dos casos. O golpe, entre aspas, mais comum é o vendedor que promete uma contemplação e muitas vezes promete essa contemplação com um lance bastante menor do que o lance realmente necessário para contemplar. Então, num consórcio de imóveis, contemplar com um lance menor do que metade do valor do crédito é irreal. É irreal. Se a pessoa fez um crédito de 100 mil reais, ela precisa no mínimo de 50 mil para conseguir contemplar, mesmo entrando em grupo já em andamento, mesmo entrando em grupo antigo. Em algumas situações ela poderia contemplar talvez com 40% do crédito, forçando muito 35% num plano que já tenha passado mais da metade do plano e que ela opte por fazer em metade do prazo. Então é um plano de 150 meses que ela faz em 75. Ou seja, o valor da prestação acaba sendo quase o dobro por conta disso. Então é um plano meio fora do comum que se encontra, tem como conseguir, mas não é o trivial. O que o mau vendedor ou o que o golpista vai propor é alguma coisa do tipo: não, tu consegue contemplar com um lance de 20%, de 25%. Sim. Do valor do crédito. Ele vai dar uma mentidinha assim. Mas tem uma sutileza. Ele ainda vai dizer que provavelmente tu não consiga contemplar no primeiro mês. Tu deve contemplar até o terceiro ou até o quinto mês, dependendo do vendedor, dependendo da administradora da qual ele está vendendo a carta. Por que até do terceiro ou quinto mês? Porque depois de ter pago 3 ou 5 parcelas, dependendo da administradora, esse vendedor não tem mais estorno da comissão. Ou seja, ele já garantiu o dele e se tu quiser reclamar, tu já pagaste as prestações necessárias para ele ter garantido a comissão dele sem perder dinheiro. Tá. E aí, tu reclamar significa ir na administradora e ela te mostrar o contrato e dizer, não é permitida a promessa de contemplação antes do prazo. Né? Sim. Ou seja, perdeu. Sim. Tua opção é continuar pagando um consórcio que não te serve ou cancelar e perder boa parte do que tu tinha pago até então. Entendi. E tem uma situação, Fabrício, que
vamos supor que eu fui lá, fiz uma carta de crédito de 100 mil ou 200 mil e eu paguei ela por um ano, vamos supor. E aí eu perdi o meu emprego. Sim. E não posso mais pagar a carta de crédito. O que acontece? Como é que fica a situação? É a situação realmente em que se tem perda com o consórcio. É a única situação que a gente perde com o consórcio é ter que sair dele sem ter sido contemplado, que aí tu pode vender a carta ou fazer alguma outra coisa, sem ter sido contemplado e sem ter possibilidade de continuar pagando. Nesse caso, tua carta vai ser cancelada, depois de 3 meses sem pagamento ela é cancelada automaticamente, e tu vai receber de volta com multa e com taxas que são cobradas, porque a prioridade do consórcio ela sempre a prioridade é do grupo, nunca do indivíduo. Sim. O grupo sempre tem prioridade, então o grupo não pode ser prejudicado por alguém que está passando por um problema, seja ele por vontade própria, seja pelas circunstâncias. Sim. Então tu vai ter essa saída com uma multa, com taxas que são cobradas para recolocação de um novo consorciado, e tu vai receber de volta o valor amortizado até então, ou seja, o valor que tu pagaste menos as taxas que foram pagas daquele período que já tinha passado. Tu vai receber de volta quando? Em algumas administradoras, no final do grupo, vários anos depois. Em outras, a Rodobens é uma que segue essa segunda regra, quando tu fores sorteado. Ou seja, tu não participa mais dos sorteios para receber o crédito que tu tem direito, porque tu foi cancelado, mas o teu número continua sendo sorteado em paralelo para tu receber a devolução dos valores amortizados com esse desconto de multa e taxa. Dependendo do momento em que acontece esse teu cancelamento, tu pode perder de 60% a 30% do que tu já pagaste. Porque tem uma outra característica dos planos, que nas primeiras prestações, justamente para proteger o grupo e evitar golpes que aconteciam em planos mais antigos de outras administradoras, nas primeiras prestações, o percentual de taxa de administração é maior do que o percentual amortizado nas prestações, justamente para beneficiar aqueles que entram no consórcio para permanecer nele até o fim. Sim. Claro que uma circunstância ruim, como a perda do emprego, não dependia da vontade da pessoa, mas Sim. prejudica o grupo mesmo assim, então Sim. tem essa penalidade extra. E eu poderia, talvez, pegar essa carta de crédito que eu comecei, mas não consegui terminar, e tentar vender ela? Pode, mas... E é uma alternativa para algumas pessoas, porque se tu vende ela, tu recebe o dinheiro imediatamente, mas normalmente tu vai vender ela também com um bom desconto em relação ao que tu pagaste. Normalmente também um desconto maior do que esse valor que tu receberia se esperasse até ser contemplado para a devolução. Então, economicamente, seria melhor eu esperar até a contemplação, até o final? Depende tudo realmente da situação, porque, exatamente, eu tive clientes que passaram por isso nessa recessão recente que a gente estava passando, e que mesmo com uma perda substancial do que tinham pago até então, me agradeciam por ter conseguido um comprador para a carta deles, porque se não tivessem feito consórcio, nem aquele valor teriam para conseguir resolver aquele período de conturbado da vida. E essa é uma situação que para alguns é um problema, né? Uma situação financeira, mas para outros pode ser uma oportunidade de conseguir adquirir uma carta a um custo muito mais baixo do que... tem gente que me escreve só pedindo isso, e no momento ruim do país realmente apareciam um pouco mais de cartas, mas eu digo que conseguir esse tipo de carta é meio que procurar um elefante branco, porque... O que acontece? A pessoa que está passando por isso, ela vai procurar normalmente o vendedor que atendeu ela. E o vendedor que atendeu ela ou tem
uma índole razoavelmente boa e vai mostrar todas as situações e orientar para melhor para aquela situação, ou ele vai ignorar algumas variáveis e vai dar a solução onde ele ganhe mais dinheiro. Seja ele adquirindo a carta, seja vendendo para um cliente, seja dizendo para o cliente cancelar. Normalmente, essas cartas não chegam para o público que não está envolvido nesse meio. No meu caso específico, eu tenho alguns clientes que buscam esse tipo de carta, e realmente não é uma grande quantidade que aparece, é relativamente raro aparecer uma situação dessas, e aí eu privilegio esses clientes de uma forma totalmente transparente. Olha, tal pessoa está passando por esse aperto, mas a carta dele vale tanto. Sim. E quem compra sabe que está obtendo um bom negócio, mas não está ganhando de graça, está ganhando a um custo que vale. Tanto para que um lado não perca tanto, nem que o outro ganhe desproporcionalmente em cima da dor do outro. Tento evitar essa dor aguda, já que eu estou fazendo a contrapartida entre eles. Exatamente, eu tô no meio deles e fui eu que vendi a carta, então eu tento ajudar da forma mais completa. Mas a possibilidade de vender a carta no mercado ela é real, só normalmente as pessoas que não têm uma orientação melhor sobre isso acaba caindo no caminho mais fácil de procurar na internet, e aí quem paga mais acaba tendo a publicidade mostrando antes, e quem paga mais é normalmente quem paga menos pela carta depois. Quem paga mais para estar no topo da pesquisa é quem está ganhando mais na hora de comprar uma carta dessas. Entendi. Show de bola. Então, Fabrício, nós já estamos se encaminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, e antes de eu fazer minhas perguntas finais aqui, eu estou começando uma nova série de perguntas finais das nossas entrevistas, mas eu queria entender a tua perspectiva de como usar as cartas de crédito para investir em imóveis. Como é que tu consegue linkar os consórcios com o mercado imobiliário? E daqui a pouco vamos tentar trazer aqui a questão de se é possível investir, mesmo que tu não tenha o valor total do imóvel. Porque tu consegue começar com pouco, né? Com o consórcio. Sim. Então, existem diversas formas de lucrar com o consórcio. Uma delas, a que eu comecei usando, era realmente vendendo a carta contemplada. Em determinado momento eu me dei conta que se eu vendo a carta contemplada com tanto lucro, e é tão bom assim para quem compra, porque realmente é bom para quem compra, é um crédito muito barato, por que eu não usar esse crédito eu mesmo e lucrar duas vezes? Com a contemplação cedo e com o imóvel que esse consórcio pode estar atrelado. Então, dependendo do valor da carta de crédito, tu tem o suficiente para comprar uma sala comercial, para comprar um apartamentinho pequeno, por exemplo, cujo aluguel pague o restante das prestações. Então essa é a segunda forma de lucrar com a carta contemplada, já envolvendo diretamente um imóvel. E tu vai ganhar com a valorização do imóvel e com o aluguel que está pagando boa parte dele. Porque tu pagaste o consórcio até ali, a partir de então, teu aluguel está pagando. Vamos supor que tu fez um consórcio de 100 mil, pagou 20 mil até ser contemplado. E o resto, o aluguel do imóvel de 100 mil vai te pagar. Ou boa parte dessa prestação restante, o aluguel vai pagar. Mas aí entra a parte do, eu quero construir. Porque tu ganha... Claro que construir tem seus riscos próprios, mas para quem quer fazer, quem tem isso no sangue vai querer fazer. E vai passar por todas as etapas de aprendizado até realmente começar a ganhar dinheiro com isso. Mas eu quero construir, como é que o consórcio me ajuda? Se a pessoa não consegue pagar uma prestação muito alta e o crédito não é suficiente para comprar um terreno e construir, a pessoa meio que ficava engessada. Não tem o que fazer. O que eu consegui fazer nesse processo para facilitar esse... Eu encontrei um amigo que tinha uma incorporadora, e essa incorporadora construía pequenos prédios ou casas de veraneio usando cartas de consórcio.
para a construção. Como ele já usava isso, eu perguntei, vem cá, eu tenho minhas cartas e tenho cartas de clientes que gostariam de investir também em construção. Se eu trouxer essas cartas, vamos construir junto? E ele respondeu positivamente. Em vez de construir um prédio de 16 apartamentos, se tu me trouxer investidores suficientes, com cartas suficientes, a gente constrói um prédio de 20, O que aconteceu? Sim. Nós construímos um prédio de 48 apartamentos alguns anos atrás. Sim. Usando cartas da incorporadora, minhas pessoais, e de outros clientes meus da Megacombo que tinham contemplado suas cartas e não queriam investir, nem vender, nem comprar um imóvel, porque o valor do crédito era relativamente pequeno. Mas no bolo geral, todo mundo ganhava, porque se ganhava com economia de escala, e aí, inclusive, se lucrava, para quem investia dessa forma, lucrava mais do que se ele próprio fosse fazer a construção, porque não teria ele a economia de escala que se tem na construção de um prédio em relação a construir uma casa. A outra coisa interessante é que, para quem investe dessa forma, também diminuem bastante os riscos, porque em vez de estar construindo sem ter a experiência, quem está construindo é quem já tem a experiência e todos os processos mapeados. Então, a parte da venda já é certa antes de começar a construção. A escolha do terreno já é sabendo o público-alvo. A forma de aquisição dos imóveis pelos compradores finais também já é conhecida. Sim, já tem anos, já tem 10, 15 anos. Exatamente. Se ganha um know-how de construção e de mercado que se levaria 10, 15 anos para se atingir por conta própria. Então, tem vários clientes que compraram carta de crédito contigo e investiram através dessa incorporadora que eu me tornei sócio. Sim, conseguiram começar um negócio imobiliário junto com vocês, junto com sócios. Com R$500 por mês. Com R$500 por mês. Então, daria para dizer que, sem experiência, sem ser um milionário ainda, com R$500 por mês, e sem ter muito tempo para poder se dedicar a isso, dá para investir em imóveis. Dá para investir em imóveis. Começar a formar um patrimônio imobiliário. Pô, legal. Eu acho que aqui já diz bastante coisa, né? Deu para ter uma boa ideia de como que é possível usar as cartas de crédito para investir em imóveis. É possível fazer sozinho também, é possível ir lá comprar um terreno, fazer a construção. Sim. Não é a única solução. Mas então, Fabrício, eu tenho aqui uma série de perguntas para a nossa rodada final. Vamos lá. E eu vou fazer a pergunta e daí tu me responde e a gente segue para a próxima. O que te impediu de se tornar um investidor em imóveis? Ou um investidor como um todo? Volta lá 15, 20 anos atrás. O que me impediu? O que te impediu, assim? O que te barrou de fazer investimentos? Ou o que te impediu de se tornar um empreendedor? Vamos tentar trazer aqui o teu lado empreendedor para a história aqui. Nada, porque eu comecei a minha vida profissional como professor de informática no curso, na escola de informática, onde eu fui fazer um curso e sabia tanto quanto os professores. E aí o colégio entrou em greve e eu aproveitei o tempo e consegui uma vaguinha de professor. Quando eu estava me formando na faculdade, eu estava trabalhando como programador na empresa de uns amigos. E no momento que eu me formei, saí de casa e abri minha própria empresa. Porque não me passava pela cabeça qualquer ideia de que algo pudesse me impedir de montar meu negócio. E no investimento a mesma coisa. No investimento eu perdi tudo que eu tinha na época, lá em 2001, com aquela história da Bolsa. Mas basicamente o que eu fiz foi mudar o foco, continuar estudando ações sem estar participando diretamente, até me inteirar melhor sobre isso, mas continuei investindo aí em cima dos consórcios, em cima de
de renda fixa e então qualquer impeditivo que possa aparecer para alguma pessoa, esse impeditivo está dentro da cabeça. Tira ele dali e vai em frente. Eu tenho muito pouco para investir. Ok, esses dias me escreveram um e-mail. Fabrício, eu queria contar com a tua experiência para começar a me dar umas dicas de investimento, se eu posso fazer consórcio, como é que eu posso começar a investir. E eu perguntei, o que tu tem para começar e quanto tu pode investir mensalmente? Porque investir é uma coisa para ser feita para toda a vida e é para ser feita com regularidade. E aí, eu tenho R$100 por mês para investir e não tenho nada. Tá bom, R$100 por mês. R$100 é pouco. Mas tu não tem nada. Se não tem nada, coloca esses R$100 numa renda fixa. Já se torna um investidor com R$100. Tu já se torna um investidor. Coloca com regularidade. Qual foi a sugestão que eu dei? Primeira coisa, aí saindo um pouco dos imóveis, indo para investimento mais básico, porque isso, antes de começar a pensar em imóveis, tem que ter um passo anterior que ele é essencial. A pessoa que tem um colchão de segurança nunca passa trabalho na vida. Então, a primeira coisa é abrir uma conta numa corretora. Por que numa corretora? Porque na corretora tu tem um passo extra te tirando do banco, do teu dia a dia. O teu dinheiro de investimento, ele não é o teu dinheiro para o dia a dia. O teu dinheiro de investimento, ele é o teu patrimônio, o teu futuro. Tu precisa que ele cresça, tu precisa que o rendimento dele cresça junto e tu ganhe a mágica dos juros compostos. Então, o primeiro passo é abrir conta numa corretora. Numa corretora, tu também tem acesso a fundos com taxas de administração absurdamente mais baixas do que as taxas que tu consegue no banco. Tu tem acesso ao Tesouro Direto, que é a forma mais tradicional e segura de investir dinheiro numa reserva de emergência. Então, abre conta numa corretora e coloca o dinheiro no Tesouro Selic, que é o investimento mais trivial que existe. E coloca lá, todo mês R$100, até ter de 3, 6 ou talvez 12 meses do teu custo mensal lá dentro. No momento que tu tem esse primeiro bolo, tu sabe que perdi o emprego, tive um problema de saúde, qualquer coisa que te faça perder a tua renda tradicional, tu sabe que tu tem um período onde tu consegue respirar com calma e buscar uma nova colocação, buscar um novo emprego. Só depois disso é que pode pensar em, vou procurar investimentos mais sofisticados. Se não tem um colchão de segurança, não adianta querer investir para ganhar dinheiro da noite para o dia. Não existe dinheiro da noite para o dia. Existe só formas mais rápidas de perder o dinheiro que tu lutou para conseguir. Perfeito. Então, antes de ir para consórcio, para imóveis, para ações, faz um colchão financeiro, faz uma reserva de segurança. Reserva de segurança. 6 meses, 12 meses. 6 meses, pelo menos. Eu sou funcionário público, eu tenho meu emprego garantido. Tá bom, faz de 3 meses se tu tá numa situação dessa. Ou eu trabalho com computação numa área extremamente especializada que tem muita procura e se eu perder o emprego hoje, eu consigo outro daqui a 2 dias. Ok. Faz de 3, 6 meses. Se não, eu estou numa área que se eu perder o emprego hoje, talvez eu demore 1 ano para conseguir. Faz uma reserva de 12 meses antes de começar a pensar em outras coisas. Show de bola. Vamos para a segunda pergunta então, que é: qual hábito você acredita que contribuiu para o teu sucesso? Acreditar que as coisas são possíveis. Não é exatamente um hábito, mas é que realmente, como as pessoas são muito diferentes, tem gente que pode dizer, acordar cedo todos os dias e trabalhar no meu projeto pessoal 2 horas antes de começar o meu dia normal de trabalho. Eu não tenho nenhum desses hábitos constantes. Em momentos que eu tenho boas ideias empreendedoras,
eu meio que desligo do resto, então isso talvez seja um hábito. Ele não é um hábito diário, mas ele é um hábito pontual que eu repito em todas as situações de novos negócios. No momento que eu tenho uma nova ideia empreendedora, eu baixo a cabeça e faço ela acontecer numa versão mini o mais rápido possível. Tu faz um mínimo produto viável. Um mínimo produto viável o mais rápido possível para testar a ideia na prática. Então isso sim, isso é um hábito que eu tenho para qualquer nova ideia. Foi assim que eu fiz o Papai Investidor recentemente, que eu lancei o Papai Milionário, o livro do Papai Milionário, Cartas do Papai Milionário. Eu jogo a ideia, começo a fazer, vejo se tem alguma aderência, se não tem eu já descarto e já passo para a próxima. Entendi. Tu já vai testar no mercado, ver se o mercado tem interesse. Exatamente. Não perder tempo tentando inventar uma roda que ninguém queira, inventar uma roda quadrada. Fabrício, se tu puder nos recomendar 1 ou 2 livros, quais seriam e por quê? Aproveitando que a gente está aqui na Livraria Cultura, Os Segredos da Mente Empreendedora, do T. Harv Eker. Segredos da Mente Milionária? Segredos da Mente Milionária, isso aí. Segredos da Mente Milionária é um livro fantástico para as pessoas abrirem um pouco a cabeça em relação ao dinheiro. Sim. Um livro que não pode faltar e que eu releio anualmente, praticamente, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é bastante simples, são bastante simples as ideias dele, mas ao mesmo tempo, a cada nova releitura, a nossa experiência pessoal de vida, do dia a dia, acaba nos dando uma visão. O livro mostra uma coisa que a gente aprendeu na prática e que a gente se dá conta quando relê aquele pedaço específico, aquela partezinha do livro. Para mim isso aconteceu algumas vezes, a cada releitura eu aprendi uma coisa nova por conta da vivência que eu tive naquele ano específico. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que eu adoro por conta disso. E é uma história lúdica. Sim, ele volta lá para trás. E ele fala com moedas. É uma coisa que eu acho bastante divertida. O meu livro, Amigo Rico, como ele é rico, ele aqui. Vou contar um segredo, ele é mais ou menos uma releitura para os dias atuais do Homem Mais Rico da Babilônia. Então, se for para comprar o meu livro ou O Homem Mais Rico da Babilônia, fica com O Homem Mais Rico da Babilônia. O cara escreveu em 1936 e continua atual. É realmente uma leitura incrível. Os livros do Robert Kiyosaki, a coleção Pai Rico, Pai Pobre, principalmente os 2 primeiros, o Pai Rico, Pai Pobre e o Independência Financeira. São bastante bons também nessa questão de abrir a mente para ideias novas. Eu não podia deixar de citar os livros do Gustavo Cerbasi. Não é à toa que ele é um dos maiores escritores de finanças do país. Esse daí é qual? Investimentos Inteligentes. Investimentos Inteligentes. Ele fez uma revisãozinha na parte dos consórcios da edição nova. A primeira edição tinha algumas coisinhas que não estavam erradas, mas elas estavam incompletas. A edição nova fala bem também sobre isso. Um livro que eu gosto muito dele, eu não sei se ainda tem edição corrente, mas deve ter exemplares para comprar, se não tiver, tem nesse sebo virtual ou coisa parecida, é o Cartas de um Investidor, que era uma coleção, tinha cartas de um fotógrafo, cartas de um investidor, cartas de um estilista. No Cartas de um Investidor, especificamente, foi um dos primeiros livros do Cerbasi que eu li, eu já li todos dele, mas foi um dos primeiros livros dele que eu li em que ele começa a falar mais sobre vida e não só dinheiro. Ele
ele começa a explicar coisas do tipo, não adianta só pensar em enriquecer e tu deixar de lado o teu dia a dia. Eu não sei se ele fala isso no livro, mas é uma coisa que está presente em mim e que eu também, o livro acaba lembrando disso, mas é aquela coisa de que eu não quero deixar de tomar o cafezinho que me dá prazer todos os dias para guardar esses 4, 5 reais do prazer de ir numa cafeteria, de tomar um café num ambiente legal. Porque se tu te priva desse prazer consistentemente, em algum momento tu vai estar tão mal contigo mesmo, de tanta privação de pequenas coisinhas, que tu acaba trocando de carro e gastando 500 vezes mais do que custariam aqueles cafés diários que talvez não te deixassem nessa necessidade de fazer alguma coisa para se sentir menos restrito. Então, te dê uns pequenos prazeres. Sim, uma das ideias do Gustavo, que está tentando falar aqui, é de economizar nas coisas grandes. Exatamente. Então, vive numa casa um pouco menor, pouco mais modesta. Um carro um pouco mais modesto. Mas vive uma vida mais rica. Mas toma mais cafezinhos. Toma mais cafezinho, vai mais no cinema, janta fora, com mais regularidade. Porque esses momentos dão mais prazeres, porque ter um carro luxuoso, porque ter uma casa luxuosa. Ou porque ter uma casa com um monte de espaço, onde... Eu gosto de um monte de espaço, mas ter uma casa com um monte de espaço antes de ter condições de ter isso, e tendo que abrir mão de coisas que são pequenos prazeres diários. Sim. Disso. Bom. Acho que livros, eu podia ficar a noite inteira aqui falando, ainda mais aqui na cultura, eu podia dar uma volta aqui, eu já puxava meia dúzia. Eu fiquei, inclusive, bem impressionado com a quantidade de livros novos que falam sobre finanças pessoais e independência financeira, de autores nacionais. Sim, eu dei uma passadinha ali antes da gente vir conversar e achei impressionante que tinham muitos que eu não conhecia ainda. Eu vou ter que dar uma pesquisada agora aqui. Show de bola. Mas então vamos para a nossa próxima pergunta, que é a seguinte. Fabrício, imagina que tu foi posto em um novo mundo. Nesse novo mundo, tu tem apenas um notebook, R$500 e as contas pagas para te morar, para te comer. O que tu faz nos próximos 7 dias? Um passo a passo do que tu faz nos próximos 7 dias para ganhar dinheiro, vamos supor. Pergunta interessante, usando o meu conhecimento. Usando o teu conhecimento. A única coisa que sobra para ti é o conhecimento. As pessoas e. Tu tem. Tu não conhece ninguém, tu tem o teu conhecimento que tu adquiriu ao longo da tua jornada, tem um notebook, tem R$500 e tem aonde morar. Eu ia procurar sair por aí, em primeiro lugar, conhecer as pessoas e descobrir o que elas têm de necessidades, de vontades, de sonhos. Porque a forma mais fácil de ganhar dinheiro é ajudar os outros a conseguirem o que eles querem. Então, primeiro eu procuraria uma necessidade local disso. E essa necessidade vai ser diferente em cada lugar. Numa comunidade no interior vai ser diferente do que numa grande cidade. Eu buscaria isso, entender em que local eu estou inserido para buscar as necessidades locais. E a partir daí, aí sim, usar o meu conhecimento para criar um produto ou um serviço que resolvesse essas necessidades locais. Provavelmente, dependendo do lugar, eu procuraria um emprego mais tradicional num primeiro momento, até para me inserir nessa sociedade. Mas não seria um emprego para ganhar dinheiro, seria um emprego para conhecer o lugar até entender o suficiente, e ganhar dinheiro, claro, para o sustento básico, até entender o funcionamento local e aí sim poder me posicionar
de uma forma mais empreendedora. Não sei fazer as coisas sem montar algo novo que resolva algum problema. Show de bola. Se tu pudesse dar um conselho para ti mesmo que de 18 anos atrás, ou quando tu hoje, dando um conselho para... Imagina que eu sou com 18 anos. Que conselho tu daria? Tem muita coisa para... Um conselho. Tem muita coisa para fazer, mas se é para dar um conselho... No estilo do papai milionário, assim, que tu está buscando dar conselhos para tua filha, né? Sim. Um conselho é: trabalha para ganhar dinheiro. Um conselho é uma listinha de 3. Tá. Trabalha para ganhar dinheiro, de preferência com algo que tu goste de fazer. Vive abaixo do que tu consegue ganhar, um pouquinho abaixo, o suficiente para economizar no mínimo 10, talvez 30, se possível 50% do que tu ganha. Investe esse valor que sobra no investimento mais tranquilo, mais tradicional que possa ter. Hoje, a cada momento pode ser diferente, mas hoje eu diria no Tesouro Selic, até ter a reserva de emergência, e depois de ter essa reserva de emergência, começa a investir em outras coisas mais variadas, começa a diversificar quando tu tem o suficiente para diversificar. Principalmente fazendo isso de uma forma onde, para resumir, na verdade, tudo isso o que tu joga para os investimentos, de lá não sai. Porque cada vez que tu troca de investimento, tu vai pagar imposto, tu vai pagar taxa, tu vai perder dinheiro, tu vai perder patrimônio, tu vai trocar. Tu sai do que é ruim. Tu sai do que é ruim. Tu sai do que não é mais bom. Então, patrimônio se acumula e se diversifica ao longo do tempo. Uma dica é: patrimônio se acumula, não se gira. Perfeito. Nunca vende. É aquela coisa que é meio complicado, porque o nunca vende não pode ser, as coisas não são literais, o mundo não é preto e branco, ele é colorido. Então nunca vende não é nunca vende. Tu compra uma casa num determinado bairro e essa casa é muito boa e ela te rende um bom aluguel. Mas passam uns anos e aquele bairro começa a deteriorar, começa a aumentar muito a violência. Aquela casa que te rendia um bom aluguel, ela já não rende um aluguel tão bom quanto o valor que tu consegue por ela hoje compraria uma casa em outro lugar. Sim. Então, vende, troca por um investimento enquanto ainda dá tempo, antes daquela casa realmente não valer mais nada. Sim. Mas é uma situação extrema. A regra geral não gira. O que tu coloca como investimento, deixa lá crescendo. Entendi. Show de bola. Por fim, Fabrício, vamos dar alguma dica final aqui para o investidor iniciante. Ele está pensando em investir em imóveis, está vendo essa questão de consórcios também. Que dica a gente pode dar para ele final? E nos conta uma forma que ele pode te encontrar, pode entrar em contato contigo, caso ele queira uma consultoria um pouco mais pessoal contigo. E aí a gente dá um tchau aí para todos. Uma dica final começa, não espera. Investir é para toda a vida. Então, separa um valor todo mês, bota na agenda, bota alarme no celular. Início do mês, joga um dinheiro para os investimentos. Não se preocupa tanto com rentabilidade, porque um pouquinho mais ou um pouquinho menos de rentabilidade, principalmente no início, que os valores são menores, é irrelevante. Vamos supor o seguinte cálculo: tem 10 mil reais investidos. Se tu investir
num Tesouro Selic que te paga mais ou menos o CDI, tu tem aqueles 100% do CDI menos os impostos. Se tu conseguir um investimento que te dá 120% do CDI, tu vai ter ao ano 1,5% a mais do que tu teria com o que te dá 100% do CDI, que é mais simples, mais rápido, mais direto e menos arriscado. 1,5% em cima de 10 mil, a gente está falando de R$150 por ano de diferença. É mais fácil tu conseguir um investimento que dá 120% do CDI, não é fácil de conseguir, ou tu pegar R$15, 10, R$12 por mês e botar a mais no teu investimento mensal. Então, não se preocupa com onde eu vou investir. Investe da forma mais... Só não bota na poupança para perder dinheiro, mas investe da forma mais trivial possível. E ao longo desse período vai aprendendo sobre novos investimentos, sobre alternativas mais rentáveis, sobre investimentos mais voláteis, não necessariamente mais arriscados. Eu não diria que a bolsa seja mais arriscada que a renda fixa. Eu diria que ela tem uma volatilidade maior, porque na ideia de, no momento em que tu compra uma ação, tu está comprando parte de uma empresa, não interessa quanto vale essa empresa, tu continua sendo dono da mesma parte. O quanto vale só interessa para quem quer comprar e vender. Te interessa o quanto essa empresa te paga de dividendos. Sim. Então, o risco ele é uma coisa meio relativa. Agora, se tu fica olhando o preço toda hora, de vez em quando ele pode subir muito e pode cair também muito. Se tu vai comprando pouquinho por vez, tu está construindo patrimônio e ao longo do tempo que tu vai ter é um grande patrimônio. Começa. E tenha regularidade. Essa é a dica final. Essa é a dica. Então, começar independente. Começar e investir com regularidade. Mesmo sem ter uma rentabilidade tão alta, mas começa. Sim, porque rentabilidade é uma variável menos relevante, muito menos relevante do que volume de aportes e tempo que tu permanece investindo. A rentabilidade ela é um fator importante, mas ele é muito menor no longo prazo do que os aportes regulares e o tempo investido. Show de bola. E como é que alguém pode fazer para te encontrar? Então, para me encontrar, para saber sobre consórcios, tem o site da Megacombo, megacombo.com.br, tem o site investimentoemconsórcio.com.br, onde eu descrevo passo a passo o investimento usando os consórcios como ferramenta para a formação de patrimônio. E eu tenho mais de 400 artigos que eu concentrei agora no Fabrício Peruzzo, P-E-R-U-Z-Z-O, fabricioperuzzo.com.br. Todos os artigos que eu tinha antes no meu site pessoal e no Moeda Corrente estão agora debaixo desse mesmo guarda-chuva, porque eu me dei conta que as pessoas não estavam interessadas em ter Papai Investidor, cartas do Papai Milionário, elas queriam falar com o Fabrício. Ok, então vai debaixo do meu nome e tudo está no mesmo lugar, ficou mais fácil de achar, tem diversas categorias, eu falo sobre bitcoins, eu falo sobre imóveis, eu só falo sobre ações. Sim, tu vai falando de todos os tipos de investimentos que tu já teve alguma experiência. Exatamente, o que eu estou fazendo, as experiências que eu estou tendo e como eu dependo muito da confiança das pessoas para vender os consórcios. Eu tenho clientes que moram no Japão, eu tenho clientes na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, em Portugal, em todo o Brasil, mesmo morando em Porto Alegre. Então, para passar essa confiança extra, eu acabo também mostrando bastante da minha vida pessoal, sempre tentando dar um toque de como eu faço com o empreendedorismo, como eu faço, mostrando alguma ideia que ajude a pessoa a utilizar aquilo na vida própria dela para o crescimento pessoal. Show de bola, show de bola. E lá no site do Fabrício tem uma das seções que é os contatos. E lá tem os contatos do Fabrício para poder
Aí tem e-mail, tem meu celular, só eu mesmo que respondo, não cai em secretária, não cai em... Sim. Bom, pessoal, mas então é isso. Se tu gostou desse vídeo, dessa entrevista, deixa aqui embaixo um comentário para nos dizer o que tu achou. Vai lá conhecer o site do Fabrício. Até porque esse vídeo também vai ser publicado no meu site. Eu tenho uma categoria do site que é a Rede Rica, onde eu coloco conteúdo de outros sites e, claro, o vídeo. Vai ser um prazer estar lá. E, Fabrício, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Rafael. Foi um prazer ter conversado contigo. Prazer. Então é isso, pessoal. Até mais. É.